Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do ciclo de palestras de responsabilidade técnica do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. Antes de nós iniciarmos, apenas alguns recados rápidos. Pedimos que todos mantenham câmeras e microfones desligados para evitar interferências ao longo da transmissão. Após a apresentação, o nosso palestrante vai responder as perguntas. Então, se você tiver alguma dúvida, comentário, alguma sugestão, ao longo da palestra pode ir colocando no chat, nós vamos recolher essas perguntas e no final repassar ao nosso palestrante. Os certificados serão enviados no e-mail cadastrado no momento da inscrição e também estarão disponíveis depois na plataforma da Simpla, no site da plataforma Simpla, tá bom? Então, vocês podem acessar, mas será enviado no e-mail. E, por fim, informamos que o evento está sendo gravado e será disponibilizado depois no YouTube, no canal do CRMVSP. Para iniciarmos os trabalhos, eu passo a palavra à tesoureira do CRMVSP e presidente da Comissão de Responsabilidade Técnica, professora doutora Rosemary Viola Bosch. Boa noite, doutora Rose, seja bem-vinda. Boa noite, Alessandro, boa noite a todos, viu? Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer e uma honra enorme contar com a presença de todos nessa noite. O nosso objetivo esse ano foi fazer um ciclo de palestras envolvendo a responsabilidade técnica nas mais diversas áreas. Já tivemos palestras sobre nutrição em cães e gatos, sobre clínica de grandes animais, responsabilidade técnica em saúde pública e hoje a responsabilidade técnica na clínica de silvestres. E é um grande prazer apresentar o nosso colega, doutor Alessandro Ferraz Abdo Bigeni. Ele é membro da Comissão de Responsabilidade Técnica, é o nosso membro mais novo, mais recente, a nossa aquisição mais recente, uma honra, um orgulho tê-lo conosco, doutor Alessandro. E eu estou muito feliz porque o doutor Alessandro tem uma ampla experiência nessa área, por isso que ele vai falar para todos nós, e eu gostaria que ele se apresentasse, e de antemão já agradeço de coração todo o carinho e contribuição que você tem nos dado na nossa comissão, viu? Obrigada. Por favor, doutor. Bom, primeiro de tudo, boa noite. Boa noite, Rose. Boa noite, pessoal que está aqui com a gente. Bom, Rose, membro mais novo, né? É um prazer aí fazer parte e estar ajudando, colaborando no que for possível, né? No que realmente eu puder ajudar. É um prazer enorme, né? É o que eu sempre falo, a gente questiona tanto o conselho e N coisas, então acho que, já que a gente quer questionar ou ter qualquer reclamação ou coisa do gênero, a gente tem que tentar ajudar, né? E é isso que eu tô tentando fazer, então é um prazer enorme fazer parte da comissão. A Rose a gente se conhece há pouco tempo, mas eu já tenho um carinho enorme, né, pela presidente aí da nossa comissão de RT, então é um prazer imenso. Não sei se você sabia, Rose, mas é uma coincidência, mas hoje eu estou comemorando 13 anos de RT, né, exatamente na data que maravilha! Foi por um acaso. Olha aí, ó. Então, a gente nem sabia disso, né? Isso nem foi sabia, nem sabia. Não sabia disso, mas que bom, olha, maior carinho, maior oportunidade do que dividir essa data, compartilhar essa data. Ironias do destino. Com esse grupo que está aqui, é muito legal isso, muito bom. Exatamente, então hoje eu comemoro 13 anos assinando como RT, então calhou bem aí, mas vai ser um prazer. Então eu trouxe um pouquinho da nossa rotina, para quem não me conhece, como a doutora Rose já apresentou, meu nome é Alessandro Bigeni, eu sou médico veterinário formado aqui em São Paulo, né, atuante aí dentro do conselho desde a minha formação, né, desde 2007. Atualmente, eu trabalho com clínica propriamente dita, né, então eu tenho uma clínica aqui em São Paulo com atendimento exclusivo a pets não convencionais ou animais silvestres, como queiram chamar, mas já trabalhei aí com zoológicos, com criadores,
né, com mantenedouros, com resgate de fauna. Então, um pouquinho de cada dentro desse cenário de animais silvestres. Então, acho que eu tenho um pouquinho para trazer para vocês da nossa realidade. Hoje, o intuito é realmente falar da responsabilidade técnica. O nome já diz, né, responsabilidade técnica. E eu acredito que muitas coisas que a gente venha trazendo para vocês ao longo desse ciclo de palestras, muita coisa é novidade e as pessoas realmente não sabem. E aí talvez passem a entender a importância de um responsável técnico, né? O quanto isso, não estou nem falando em valor, mas o quanto isso custa ser um responsável técnico. E a ideia é trazer isso hoje para as pessoas entenderem mais um pouquinho desse cenário que pouco se fala dentro da medicina veterinária, apesar de nós termos aí milhares e milhares de profissionais atuando como responsável técnico. Então, a ideia é trazer essa importância e mostrar um pouquinho de onde a gente pode estar inserido dentro desse mercado de animais silvestres. Posso abrir aqui, Rose? Pode compartilhar a sua tela. Abriu? Abriu, perfeito. Bom, vamos lá, gente. Então, vou começando aqui a trazer um pouquinho para vocês da realidade, né, do que acontece e o quão importante é, e para vocês entenderem a responsabilidade, o tamanho dessa responsabilidade e o que ela pode acarretar como profissional, né, quais são os problemas, quais são os prós, quais são os contras. Então, trazer um pouquinho de tudo que engloba a responsabilidade técnica, né? Eu, particularmente, eu entrei, como a doutora Rose falou, recentemente na comissão de RT, e aí você entra num mundo que você fala, meu Deus do céu, quanta coisa existe e a gente não sabe, né? Então, eu vou trazer para vocês um pouquinho aqui, no final a gente tem a abertura para as perguntas, para os questionamentos, e fico super à disposição para a gente tentar responder tudo, tá bom? Então, vamos lá. Bom, primeiro de tudo, né, o que é a responsabilidade técnica? As pessoas às vezes falam assim, um colega está montando uma clínica, um colega está abrindo uma empresa, ele precisa de um RT. O que é ser um RT? Né? Então, esse slide que muito já rodou aqui, né, ao longo desse ciclo de palestras, né, esse slide veio lá da primeira palestra, lá da Carol, né, então está aqui, e para mostrar para vocês que a responsabilidade técnica, ela é um casamento. Quando a gente fala que é um casamento, entende-se muita coisa, né? Você está interligado com aquele negócio, você está interligado com aquela empresa que você assumiu literalmente a responsabilidade técnica. Então, quando você se torna RT de um estabelecimento, de uma empresa, de uma clínica, de uma indústria, de uma empresa trabalhando com indústria alimentícia, né, na clínica de grandes, seja lá onde for, você cria um vínculo com aquela empresa extremamente grande que você vai levar enquanto você estiver assinando como responsável técnico. Você casou com aquela coisa, você casou com aquele negócio. Ou seja, não tem como desvencilhar, a não ser que isso seja assinado, seja interrompido, mas é importante saber que a partir do momento que assina, existe uma responsabilidade muito grande com aquele negócio. E a ideia é tentar mostrar isso para vocês. Bom, quando a gente fala da responsabilidade técnica, quem pode ser responsável técnico e o que é essa responsabilidade técnica propriamente dita? Né? As pessoas às vezes perguntam, poxa, mas quem pode ser RT hoje de uma empresa? Na teoria, gente, um profissional legalmente habilitado, ou seja, aquele profissional formado, atuante dentro do seu conselho, né, que paga a anuidade do seu conselho a partir do momento que ele tem essa carteirinha, vamos falar aqui em São Paulo, do CRMV-SP, ele está legalmente habilitado para ser responsável técnico. Lembre-se que você poder ser é uma coisa e você estar capacitado a ser é outra coisa. Mas o RT é o profissional legalmente habilitado, tá? E a responsabilidade técnica é a atividade que trata do exercício em si do profissional, né? Que vai implementar, que vai implantar, que vai monitorar
seja lá qual for a sua função, seja lá qual for a empresa que ele está atuando. Então, poder ser responsável técnico é uma coisa, ser capacitado é outra. E aí as pessoas falam, mas eu posso ser. Claro que pode. Você pode, a partir do momento que você é um profissional legalmente habilitado, você tem o seu CRMV ativo, você pode ser. Mas você está capacitado para fazer para atuar como RT dessa empresa? Você tem uma ideia do tamanho da responsabilidade que é? Eu digo que hoje, eu sou RT. Eu sou RT da empresa que eu sou sócio, que eu sou proprietário, e eu sou RT de um outro estabelecimento. Ser RT não é simplesmente você assinar aquele papelzinho que vai lá para o conselho e você nunca mais vê aquele papel na sua vida. Ser RT é uma responsabilidade gigante, que eu vou mostrar aqui para vocês um pouco, e aí vocês vão ver, nossa senhora, ou eu tenho que cobrar mais, ou eu tenho que fugir disso, ou isso é um problema, ou isso é uma bucha, tá? Mas as pessoas têm que entender o tamanho da importância de um responsável técnico. Bom, qual é o tamanho dessa responsabilidade, né, gente? Então, para vocês entenderem, quando você é RT de um estabelecimento, eu falo assim, é uma única frase para as pessoas se preocuparem. Você responde civil e penalmente por tudo que acontece dentro daquela empresa. Eu acredito que só dizer que você responde civil, penalmente, criminalmente por essa empresa é o suficiente para vocês entenderem o tamanho do que é ser um responsável técnico. Às vezes, a gente conversa, e eu falo porque hoje eu tenho uma equipe que trabalha ao meu lado, e isso é extremamente importante para um RT, independente do tamanho da empresa que ele trabalha, mas às vezes é importante mostrar o tanto de atribuições que um RT tem. Porque fala assim, mas é só ser RT. No papel é só você ser RT. Mas o que precisa ser feito? Né? Qual é o tamanho da sua responsabilidade? E eu vou bater sempre nessa tecla. Né? O médico veterinário, ele vai ter a relação total com a prática clínica em todas as suas modalidades, tudo que acontece lá dentro, seja na indústria alimentícia, de grandes, de pequenos, de silvestres, seja lá o que for, num abatedouro, num mantenedouro, num zoológico, né? Entrando na nossa questão aqui de animais silvestres, são N possibilidades que um RT tem de trabalhar. E cada uma delas possui necessidades, determinações específicas dentro daquilo que vai ser feito. Bom, e aí a pessoa fala assim, né? Mas eu sou só RT 6 horas semanais. Quando você fala que você é um responsável técnico, entenda que um dia de responsabilidade técnica equivale a 24 horas de responsabilidade. Fazendo uma regrinha de 3 básica, em 10 dias são 240 horas, por mês você tem 720 horas de responsabilidade. Se o mês tiver 31 dias, você pode colocar mais 24, aí a gente vai para 744. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você não está dentro do estabelecimento, você está dormindo, você continua respondendo legalmente por aquele estabelecimento. O quanto vale isso? Né? Qual é o tamanho da dor de cabeça? Então, se você está dormindo, você é responsável. Vamos fazer aqui uma analogia simples, e não é desmerecendo os cargos, tá? Mas quando você trabalha, por exemplo, com N coisas, você vou dar um exemplo aqui, garçom num restaurante. Você foi embora, a sua responsabilidade dentro do seu trabalho, em teoria, acabou. Por quê? Porque você está na sua casa, você não está atendendo um cliente, você está lá tomando seu banho, vendo sua TV. O que acontece no restaurante não quer dizer que o garçom não se preocupa com o restaurante, mas ele não tem aquela responsabilidade. E eu não estou desmerecendo isso. Vamos falar de um clínico. Um clínico, hoje, que não é RT, ele está dentro da sua carga de trabalho. Ele está lá clinicando, ele foi embora. Ele foi embora, ele não está respondendo por o que acontece ali. Quando você é o RT, e aí a própria palavra já diz, o responsável técnico, você está dormindo, você está tomando banho, você está de férias, você está passeando com seu namorado, namorada, esposa, marido, filho, mãe, tio, tia, você continua respondendo legalmente por tudo que acontece lá dentro. Mas eu sou RT, a minha carga de RT é 6 horas. Lembrando que um RT, ele pode ter uma carga de 6 até 48 horas semanais.
Isso não quer dizer que a sua responsabilidade é de 6 a 48 horas semanais. Isso quer dizer que você, teoricamente, tem que fazer o acompanhamento daquele estabelecimento dentro desse período. A sua responsabilidade é de aproximadamente 720 horas por mês, tá? Então, lembre-se sempre disso. E aí, eu respondo aquela pergunta, né? As pessoas falam, quanto que cobra um RT? Não sei. Quanto você acha que vale isso? Quanto vale as suas 720 horas de responsabilidade por um estabelecimento ao longo de 2, 3, 6, 12 meses? Hoje, um RT, né, os contratos, eles são anuais, né, a não ser que ele seja quebrado. O quanto custa isso? E eu já estou respondendo porque alguém vai perguntar, quanto cobra um RT? Você que sabe. Quanto vale a sua responsabilidade? Qual é o tamanho do trabalho que você vai realizar dentro dessa empresa? Qual é o tamanho disso tudo? Quais são os problemas que isso vai te trazer? Legal, mental, emocional, seja lá qual for. Isso tem um preço para você? Acredito que sim. Quanto? Então, eu digo que quando você é RT de uma empresa, e vocês vão ver esse slide mais do que essa vez, isso tem um custo, porque isso tem uma responsabilidade, tá? Então, pensem sempre nisso quando alguém falar, fulano, fulana, você não quer ser RT? É só assinar aqui para mim. Vejam o tamanho da sua assinatura, o quanto custa a sua assinatura para ser simplesmente um RT 6 horas por semana. Tá? Eu, sinceramente, eu rezo para as pessoas não me procurarem. Você não quer ser RT? Eu falo, por favor, não apareça. Né? Eu já tenho hoje, eu assino em 2 locais distintos, que já são o suficiente para minha responsabilidade ser no limite. Tá? Mas, cada um. Né? Como que é o mercado de animais silvestres e exóticos hoje? Né? Onde você pode atuar como RT ou não? Mas aqui falando de RT. Falando da clínica, né, que é o que a gente vai abordar hoje, então consultório, ambulatório, clínica ou hospital, esses estabelecimentos precisam ter um responsável técnico. Hoje, para quem me conhece, eu tenho uma clínica aqui em São Paulo e eu sou o responsável técnico por essa clínica, ou seja, eu respondo por tudo que acontece lá dentro. E aí, às vezes, as pessoas falam, mas por que você está se preocupando com isso? Nem foi com você. Não foi comigo, mas eu que assino como RT. Então, sendo comigo ou não, a responsabilidade é minha. A responsabilidade cabe a mim. Resolver ou continuar um problema, discutir, entrar num processo, tentar resolver amigavelmente ou não, conduzir. Então, essa responsabilidade é minha, dentro do estabelecimento onde eu sou RT. Parque zoológico, e aí imagina o tamanho da responsabilidade quando você atua dentro de um zoológico. Os conhecidos, né, os famosos centros de triagem e os centros de reabilitação, né? Então, são aqueles centros que recebem esses animais oriundos de vida livre ou de apreensões e afins, precisa ter um RT, e aí imagina, você é RT de um estabelecimento com 100, 200, 300, 500, 800, 1.000, 1.500 animais. Imagina o quão simples é, imagina o quão pequena é a sua responsabilidade, né? Então, totalmente ao contrário. Os criatórios, e hoje nós temos os criatórios conservacionistas, os científicos, os comerciais, né? Então, o comercial é aquele que comercializa, propriamente dito, os animais para serem vendidos como animais de estimação ou não, né? Ou carne, ou pele, seja lá o que for. Né? Os conservacionistas e os científicos, que são basicamente para pesquisa. Os mantenedouros, então, hoje, um dos RTs que eu sou é um mantenedouro, né? Isso dá um trabalho. As pessoas falam, mas você nem vai lá, vocês que pensam que eu não vou lá. Eu falo com a pessoa praticamente todo dia, eu sei de tudo que está acontecendo lá dentro, eu tenho que saber o que está acontecendo lá dentro. Né? Então, às vezes, a responsabilidade técnica, você não precisa estar inserido fisicamente dentro daquele local 7 dias por semana, 30, 31 dias por mês. Mas você precisa ter a ciência de tudo o que acontece lá 7 dias por semana, 30, 31 dias por mês. E eu tenho... mas você faz isso, Alessandro? Vocês podem ter certeza que eu faço. Tá? E os estudos ambientais e resgates de fauna. Né? Todos esses itens que eu citei aqui para vocês, gente, têm as suas particularidades e tamanhos de responsabilidades diferentes. Não quer dizer que um é mais difícil que o outro, que um é maior que o outro, mas são particularidades distintas. Quando você fala de uma clínica, você não tem as mesmas preocupações que um resgate de fauna.
onde você tem que tomar N cuidados. Dentro da clínica, eu tenho outros cuidados que eu tenho, que dentro de um resgate de fauna, você não tem. Eu já atuei com resgate de fauna. Me dá tontura e dor de cabeça colocar no papel o tamanho da responsabilidade técnica do RT desse projeto. Né? Para quem não sabe o que é o resgate de fauna e esses estudos em si, quando você tem, por exemplo, uma obra, tá? Então, vai construir o Rodoanel. E aí você tem uma estrutura, uma obra grande, onde vai haver o que a gente chama de supressão, que é o desmatamento, a derrubada, e aí você tem N animais naquela região, anfíbios, répteis, artrópodes de uma maneira geral, aracnídeos e afins, você tem a flora, você tem os mamíferos, as aves, todos esses indivíduos, eles têm que ter um cuidado, eles têm que ser recebidos, eles têm que ser realocados, né, eles têm que ser catalogados, então tudo isso cabe ao RT. Claro, vai existir uma equipe por trás, cada equipe vai ser responsável por um determinado trabalho, mas no fundo, fez errado, deu problema, deu chabu, a responsabilidade cai em cima do RT, do responsável técnico. E aí eu pergunto de novo, né? O quanto vale tudo isso, né? E aí algumas, gente, só algumas das atribuições cabem a nós, responsáveis técnicos. Então, você tem um projeto, você tem que cumprir todas as etapas desse projeto que foi aprovado, garantir um manejo, quando você fala de um zoológico, de um mantenedouro, de um criadouro, adequado para cada espécie, que é o que a gente chama de BEA, que é o bem-estar animal, né? Então, isso cabe ao responsável técnico. Se um dia tiver uma fiscalização, for dito que aquele animal X não tem bem-estar, não tem alimentação boa, não tem área de abrigo, não tem água limpa, não tem comida de qualidade, a culpa não é do funcionário que está lá, não é do tratador, não é do médico veterinário, não é do zootecnista, é do RT. Se o RT não viu isso, a responsabilidade é dele. Mas o fulano vai sobrar para o funcionário. A culpa é do responsável técnico, tá? Entendam. Zelar pela profilaxia dos animais. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um zoológico, pensa num zoo com 500, 800, 1.000, 1.500, 2.000 animais. Profilaxia, higiene de instalação, tratamento clínico, cirúrgico, necrópsia, laudo de necrópsia. Aí você fez uma necrópsia, diagnosticou algo que é notificação obrigatória. Responsabilidade de quem? RT. Mas a pessoa que fez a necrópsia que deveria ter feito a notificação. Essa pessoa recebeu o treinamento, que é responsabilidade do RT, que ela tem que fazer A, B, C, D? Não, a culpa é do RT. Tá? Garantir a qualidade da alimentação, cardápio, armazenamento, qualidade, matéria-prima, qual é a origem desse produto? Responsabilidade do RT. Formulação da alimentação. Né? A primeira palestra aqui do ciclo foi com uma profissional que trabalha na indústria alimentícia. Meu Deus, Rose do céu, me dava calafrios de pensar o tamanho da responsabilidade. Né? Qualquer problema que tem. Foi vendida uma ração num lugar X, o cachorro passou mal. Isso vai ser passado para a empresa, o RT vai ter que investigar, ver o lote, origem de matéria-prima, teste de qualidade. Meu Deus do céu, é uma responsabilidade sem tamanho. Né? O quanto vale isso, o quanto isso dói, o quanto isso pesa. Né? Aquisição de matéria-prima, contenção química, esse paciente vai ter que ser anestesiado. E aí, quando a gente fala de anestesia, lembrem-se, quando a gente fala de fármacos controlados, a responsabilidade é de quem? Do RT. Fica onde esse fármaco? Fica no armário. Pode. Ou tem que ficar no armário lacrado, com chave, né? Isso tem que ser relatado, tudo que sai dali, o quanto sai, qual é o fármaco. Tudo isso, é chato? É chato. Se a gente disser que não é chato, é mentira. Não, é super tranquilo, é super legal, todo fármaco controlado que sai, eu pegar o lote, anotar num papelzinho, anotar quantos ml sai. Não, isso não é legal, isso é chato, mas isso faz parte da responsabilidade técnica. Notificar a autoridade sanitária sobre eventos, né, envolvendo saúde pública, uma coisa que muita gente esquece. Médico veterinário lida com seres humanos, saúde pública. Né? A gente vê vários problemas recentes, né, hoje na medicina humana relacionados a problemas vindos de animais, né, e isso é responsabilidade nossa também. A gente está atuando na saúde pública. Né? E o treinamento de equipe.
Eu falo que um dos principais fatores que a gente tem é o treinamento de equipe. Hoje, nenhum RT consegue trabalhar, nenhum RT vai funcionar se ele não tiver uma equipe alinhada. Não funciona. E aí a responsabilidade de treinar essa equipe, de alinhar essa equipe para que as coisas ocorram da maneira desejada, é responsabilidade do RT. Ah, mas o médico veterinário não preencheu o formulário e não preencheu corretamente a ficha de anamnese. Se tiver um problema jurídico, um problema legal, a responsabilidade cai sobre o RT. Se tiver alguém assistindo aqui que trabalha comigo na clínica hoje, vai entender o porquê que eu encho tanto saco para as fichas serem devidamente, corretamente preenchidas. Porque se der um problema, quem responde sou eu, e não o médico veterinário que não preencheu a ficha corretamente. Mas a culpa é minha, porque eu tenho que treinar, eu tenho que orientar, e aí cabe a cada profissional ver como que ele vai fazer. Ah, eu vou fazer um treinamento mensal, eu vou fazer PDFs e vou mandar para todo mundo. Hoje tem N maneiras. O importante é que o trabalho seja feito. Como você vai conduzir, como você vai treinar essa equipe, cabe ao RT. O que ele acha melhor e mais compatível com a equipe que ele está trabalhando hoje. E aí, de novo, né? O quanto custa essa responsabilidade? Para alguém vir perguntar, quanto cobra do RT? Eu falo, vê o quanto vale a sua dor de cabeça e o tamanho da sua responsabilidade. Umas são mais tranquilas, outras eu falo, meu Deus do céu, vai ter que pagar muito. Né? Então, é trabalhoso, é complicado e o nome é perfeito, responsabilidade. E aí, a clínica de pets não convencionais, né? Falar aquilo que vocês realmente querem ouvir. O que é? Né? Hoje, para vocês terem uma ideia, né, quando a gente fala do mercado de cães e gatos, e as pessoas falam, o mercado de cães e gatos já está consolidado, são mais de 70 milhões de animais. Tá, e quando a gente fala de pets silvestres, né, ou não convencionais, nem se sabe ao certo. Nós temos dados de 3, 4, 5 anos, onde existiam nas casas dos brasileiros em torno de 40 milhões de aves, mais de 5 milhões de mamíferos, e para mim esse número é muito maior. Répteis, peixes, anfíbios e aracnídeos, nem se sabe. Quando a gente fala de peixe, gente, pensa quem tem um aquário. A pessoa tem um aquário, quantos peixes tem dentro do aquário? Às vezes ela tem 1 peixe, 2, mas o normal, eu tenho um aquário de neon, eu tenho um aquário de lips, tem 40, 50 peixes. Quantos milhares de peixes hoje as pessoas têm? E aí entendam que a gente está falando de um mercado em absoluta ascensão. Né? Foi-se o tempo onde as pessoas falavam que animais silvestres era moda. E a gente sabe que foi moda. Tudo que é moda, um dia acaba. Ela pode voltar depois, mas um dia ela acaba. Os pets não convencionais, os animais silvestres, eles não acabaram. Pelo contrário, eles estão subindo cada vez mais. E aí, eu digo, o tanto de oportunidades num futuro próximo e atualmente que o médico veterinário tem hoje para ser responsável técnico. Seja lá o estabelecimento, clínica, consultório, ambulatório, hospital, criadouro, loja. Hoje, a tendência é que as lojas cresçam cada vez mais e comercializem cada vez mais esses animais. Né? Criatórios, não para de abrir criadouro comercial, abre criadouro comercial todo mês de animal silvestre. Então, é um mercado em ascensão extrema. E, claro, tendo esse crescimento, a necessidade de responsáveis técnicos aumenta dia a dia. E aí cabe a nós nos especializarmos, nos prepararmos para estarmos capacitados a ser responsáveis técnicos. E aí, só uma definição básica para vocês entenderem, né, quem são os animais silvestres e quem são os animais exóticos. Né? O animal silvestre é aquele animal que possui um ciclo de vida total ou parcial em território nacional. Se você é uma ave migratória que passa um dia em cima do Brasil, mas está migrando, passando e atravessando o Brasil para ir para outro país, esse animal é considerado um animal silvestre, porque ele tem um ciclo de vida parcial aqui, ou aqueles animais que vivem aqui. Os exóticos são aqueles animais de fora da nossa fauna. Então, por exemplo, o leão, o elefante são animais exóticos. Um animal silvestre, por exemplo, uma anta, uma capivara, né, um cateto, uma onça, uma arara canindé, são animais da nossa fauna. E os animais domésticos, que muita gente pergunta, são os animais inseridos em uma lista específica que, na teoria,
foram domesticados pela sociedade em todo o mundo. Ou seja, existe uma lista com diversas espécies de animais que são considerados animais domésticos. Esses animais, eles não precisam de uma autorização específica para serem comercializados e não precisam de uma autorização específica para serem mantidos. Exemplo, cão, gato, galinha, cavalo, vaca, coelho, porquinho da Índia, calopsita, periquito, canário. Então, existem animais que nós chamamos de silvestres, né? Então, por isso que eu falo, hoje, a gente fala pets não convencionais, porque os silvestres, o canário, ele não tem, canário belga, ele não tem um ciclo de vida nem total nem parcial aqui. Então, ele é um exótico, mas a gente generaliza. Então, acabaram dividindo, né? E a gente utiliza hoje o pets não convencionais, né? E existe uma lista de animais silvestres que precisam de uma documentação específica para serem comercializados, né? Então, por exemplo, aves, uma nota fiscal compatível com manilha, uma serpente ou um lagarto com um microchip compatível com a sua nota fiscal e por aí vai, tá? Mas eles podem ser comercializados. A pessoa que adquire não precisa ter uma licença específica, mas o estabelecimento que vende, lembrando que esse estabelecimento tem um RT e tudo isso é responsabilidade dele, né? Microchipar, anilhar, investigar, ver se está tudo certo, se está tudo correto, se aquele animal pode ser vendido, isso é uma responsabilidade do RT, tá? Que ele treine a equipe, não precisa ser diretamente, mas ele tem que ter uma equipe treinada, mas qualquer problema, a responsabilidade é dele. E aí, só um resuminho, quem são os nossos pacientes, né? Hoje, tudo. Invertebrado, né? E aí ficou até na moda aí recentemente, né? Mas os anfíbios, os peixes, os répteis, as aves e os mamíferos. Então, a gente brinca e fala basicamente tudo menos cão, gato, cavalo, vaca, né? Aí chega uma pessoa lá na clínica com uma mini cabra. Você fala, putz, e agora, né? Então, faz parte da nossa rotina. Hoje, precisa ver se a sua equipe, né? Se essa equipe está habilitada a fazer o atendimento. As pessoas perguntam qual que é o bicho mais estranho que entra na clínica. Eu falo, cachorro. Às vezes aparece um cachorro lá. Eu falo, gente, a gente não atende cão. E aí a pessoa acha estranho. Eu falo, putz, tem um aqui na esquina. E a pessoa vai em outro lugar, né? Mas hoje, olha o tanto de pacientes que engloba. E aí tudo isso, gente, a gente tem que ter uma linha de atendimento. A gente tem que ter uma conduta de atendimento. Desde a recepção até a liberação desse animal. A responsabilidade é de quem? Do RT. Então, cabe, no caso, no estabelecimento onde eu trabalho, cabe a mim ter uma equipe alinhada. Felizmente, hoje, nós temos uma equipe alinhada e bem treinada que segue um padrão de todo mundo. O que é importante? Criar um padrão, padronizar o seu atendimento. Se vai atender o João, a Maria, a Flávia, o Bruno, o Tiago ou a Joaquina, tem que ser padronizado. Por quê? Para qualquer problema, qualquer coisa que sair daquele padrão, opa, alguma coisa está errada. E aí o que a gente tem que fazer? Senta de novo, treina todo mundo e cabe ao responsável técnico estabelecer essa padronização, fazer um novo treinamento, realinhar essa equipe, ajustar o trabalho para que aquilo siga da maneira que é julgada o ideal pelo responsável técnico. Então, alguns anfíbios, aí só de curiosidade para vocês verem, isso faz parte da nossa rotina, né? Os peixes, cada vez mais crescendo absurdamente como animais de estimação. Foi-se o tempo onde o peixinho doente era sinal de descarga, e isso acontecia num passado não muito distante, e hoje o peixinho, ele é um membro da família, como é uma calopsita, como é um canário, como é um porquinho, como é um coelho, como é um cachorro e como é um gato, felizmente, né? As serpentes, cada vez mais também criadas como animais de estimação. Os lagartos. Os quelônios, né? Então, os jabutis, os cágados e afins. Né? As aves, absurdamente criadas hoje. Então, como eu mostrei, mais de 40 milhões de aves no mercado. Né? E os mamíferos hoje disparados aí, ganhando o coração e as casas dos brasileiros e de todo mundo no mundo todo, né? E aí, o que o RT, qual é o tamanho da responsabilidade do RT dentro da clínica? Então, vamos lá. A chegada do cliente e o paciente. Como que esse paciente vai ser recebido? Como que vai ser feita a ficha desse cliente? Né? O seu cadastro individual.
como é o preenchimento, preciso pegar CPF, preciso pegar e-mail, tudo isso é padronização. Isso tem que ser criado pelo responsável técnico, tá? Então, a gente já fala, entendam, esse animal nem foi atendido ainda e a gente já está falando de uma responsabilidade do RT. A chegada desse paciente, a recepção desse paciente e o cadastro desse paciente. Pode parecer uma coisa besta, mas aí quando você tem um problema, uma cobrança precisa ser feita, você não tem o CPF, você não tem o e-mail, você não tem os dados, esquece. Desapareceu, sumiu. Responsabilidade de quem? Do RT, porque ele que responde pela empresa, né? O atendimento clínico, padronização de atendimento clínico. Claro, gente, quando você fala de um estabelecimento clínico, né, um consultório, um ambulatório, um hospital, uma clínica, onde você tem N colaboradores ali dentro, você tem 2, 3, 5, 10 clínicos, obviamente, cada um tem o seu jeito de atender, cada um tem a sua característica, uma particularidade. O importante é que o conceito e toda a metodologia de atendimento seja padronizada. E isso é uma responsabilidade do RT. O que significa isso? Você vai receber o animal na sala de atendimento, você vai conversar, fazer a sua anamnese, preencher a sua ficha corretamente, que é o seu prontuário. E lembre-se, gente, o tamanho da importância de um prontuário bem preenchido. Tá? Qualquer problema que você tenha legal, se o seu prontuário não estiver bem preenchido, eu vou te dizer, você perdeu. E aí a bucha não cai para você que não fez o prontuário. Pode cair porque o RT vai jogar para você, mas ele vai responder pelo problema e o que vai acontecer com você dentro da empresa, aí cabe a cada um. Mas a responsabilidade é do RT. Ah, você não colocou o peso. Ah, você não colocou o score corporal. Você não colocou a alimentação dele. Qual que é a queixa principal? O que foi feito? Como ele estava? Como ele se portou no atendimento? A culpa é do RT. Tá? Então, entendam. Por isso, o pessoal fala, nossa, como a Alessandra é chato com o preenchimento de ficha. Só porque eu sou RT. Se eu não fosse, dá vontade de falar, cara, o problema não é meu, né? Mas o tamanho da bucha é grande, gente. Tá? E aí, saiu do atendimento clínico, o problema não acabou, ele só começa, ele só aumenta. Medicação. Esse paciente vai ser medicado no estabelecimento? Antes dele ir embora, ele vai ser medicado. O que foi feito? Como foi feito? Onde foi feito? Qual metodologia foi utilizada? Seringa estava estéril? Agulha estava limpa? Foi colocado no descarpaque? Onde está o seu descarpaque? Tudo isso, nossa, gente, mas existe uma altura onde o descarpaque tem que estar? Sim, existe, a Rose dando risada, existe uma altura onde o seu descarpaque tem que estar. Nossa, mas que coisa chata. Aí você briga com a Rose, não comigo. Mas existe, isso é uma norma, a gente tem que seguir, e isso é responsabilidade do RT. Claro, gente, que tem, se vocês forem ver tudo que tem, a gente fica louco. Eu vou mostrar aqui algumas coisas que dão, assim, é de surtar, claro que é de surtar, mas é responsabilidade técnica, o nome já diz, né? Esse animal vai passar por exames, ok? Onde esses exames vão ser feitos? Como vai ser coletada a amostra? Isso vai enviado para o laboratório? Onde vai ser armazenado? Cadê o tubo de sangue? Quanto tempo ficou? Para onde foi? Foi? Foi descartado. Onde foi descartado? Como foi descartado? Isso é responsabilidade do RT. Né? Eu lembro, gente, quando eu tinha raio-x de revelar manualmente. Você punha lá, enfiava no químico, né, salinha escura com a luzinha vermelha. Aí tinha o dia que você tinha que limpar a sua reveladora. Para onde vai aquele químico? É muito simples. Você abre ali e joga no ralo. Pode? Não. É muito simples fazer errado. Né? Para onde vai? O pessoal não passou aqui para retirar o químico. Se vira. Pega uma mangueira, guarda num galão, procura uma empresa que venha buscar, pague por isso, espera chegar. Quando você olha, tem 40 galões esperando. Poderia jogar fora? Não, não poderia. Porque a responsabilidade técnica, a gente tem que se preocupar também com fatores ambientais. Onde isso vai ser descartado? Né? Para a pessoa que está trabalhando lá, se ela não tiver preocupação alguma com o meio ambiente, é simples, ela pega aquilo e joga na privada. E aí, quem responde por isso? O RT. Por quê? Porque não treinou, porque não mostrou a importância daquilo, porque não orientou o colaborador, o veterinário, seja lá quem for, ou o funcionário, que aquilo não poderia ser descartado, que aquilo tinha que ser armazenado, como tinha que ser armazenado, onde tinha que ser armazenado, por quanto tempo tinha que ser armazenado. Responsabilidade técnica. Tá?
Procedimento cirúrgico. Aí você fala, mas qual é a relação do RT com o procedimento cirúrgico? Como essa cirurgia é feita? Qual é o fluxograma? Para onde você entra no centro cirúrgico? Como é a paramentação? Como é a limpeza das suas mãos? Qual é o material utilizado? Para onde vai aquele material que vai para o lixo? Onde vai ser descartado? Como vai ser descartado? Onde está a sua lata de lixo? Tudo isso não é o baldinho embaixo da mesa do centro cirúrgico que vai. Tudo isso, gente, responsabilidade técnica. O RT tem que criar um fluxograma para onde vai, como vai, onde vai descartar, quando vai descartar, como vai descartar, onde vai armazenar, tudo isso. Procedimentos anestésicos. Mas eu tenho um anestesista volante. Eu tenho um responsável pela anestesia lá dentro. Tudo bem. Se o seu anestesista não é o RT, onde aqueles fármacos serão estocados é responsabilidade sua, RT. Está no armário? Está com cadeado? Está fechado? Está anotando tudo que tira? Eu falo porque eu passo por isso hoje. Né? É um saco, putz, precisa pegar uma ampola de morfina. Vai lá, pede para a responsável pelo estoque. Ela abre o estoque, pega uma ampola, anota aqui, assina aqui. Alessandro, dá o visto aqui. Alessandro, olha isso. É a responsabilidade que eu tenho. Né? Isso faz parte da responsabilidade técnica. Né? E aí, hoje, eu sou RT da empresa que eu trabalho, ela é a minha empresa, eu sou sócio da empresa. Agora, se eu, como sócio, não quiser fazer isso, pelo amor de Deus, imagina a pessoa que não é. Né? E aí, imagina, a minha responsabilidade, aí eu não estou falando em tamanho, tá, gente? Mas quando você é um RT de uma empresa que ela não é sua, é mais difícil ainda. Ela não é sua. Né? A minha é minha. Eu falo assim, poxa, se eu não fizer isso direito, claro, você pesa por ser o RT e pesa pela empresa ser minha. Agora, quando ela não é sua, o que pesa é ser o RT. E aí eu falo, você está cobrando por isso? Ou você está simplesmente assinando para ser um RT? Né? Pensem nisso. E aí o paciente é internado. Como que é o fluxograma da internação? Como estão os fármacos dentro da internação? Quem é o responsável? Essa internação está alinhada? Né? Qual o protocolo dentro da internação? O que cabe a cada um lá dentro? Como que é a condução do paciente internado? O que é feito? Como é feito? Tudo isso a gente tem que sentar, e a gente tem isso hoje. Senta, o A, o B e o C, esses 3 colaboradores fazem parte da internação. Então, a gente vai sentar, estabelecer protocolos para a gente seguir um padrão. O segredo da responsabilidade técnica, padronizar. Padronizar serviços, padronizar trabalho. Você tem que ter um padrão como aquilo vai ser feito. A partir do momento que você fugiu do padrão, alguma coisa está errada. E aí cabe ao RT arrumar isso e padronizar novamente. Isso é uma bomba, gente. Tudo isso é uma bomba, tá? Então, entendam o tamanho disso tudo. E aí, como que a gente faz, né? O famoso POP. Nossa Senhora, eu estou com a cabeça inchada de tanto POP que eu tive que ler nos últimos 6 meses. Mas o que é isso? Gente, a gente tem que alinhar. Isso é uma coisa que as pessoas não fazem ideia. Tá? As pessoas não fazem ideia que elas têm que ter tudo padronizado. E aí, não é padronizado na cabeça, é padronizado no papel. Você tem que ter um papel onde você tem, sumiu o meu papel ali, onde você tem um POP anotado, tudo como vai ser feito. Né? E aí, hoje, e aí não estou fazendo propaganda nenhuma, tá, gente? Mas só para vocês terem uma ideia, o tamanho desse fichário. Esse fichário é desse tamanho, assim, ó. Tem umas 180 páginas. Eu não faço isso porque eu quero, porque é legal, porque é divertido. A gente faz isso porque precisa. Se vocês notarem, lá embaixo, né, nessa folha, a gente tem aí um POP de simples, higienização de mão. Nossa, mas eu preciso ter isso? Sim. A gente precisa saber. Isso tem que ser colado na parede. Eu tenho 10 pias na clínica hoje. Eu tenho que ter 10 desses colados, um em cada pia. Nossa, mas que chato, que chato. Briga com a Rose, não comigo. Né? Mas precisa. Se vocês notarem, deem uma olhada nesse plastificado aí de higienização de mãos e olha lá embaixo. No canto direito tem a minha assinatura. No canto esquerdo tem a assinatura e o nome e o CRMV da pessoa que fez esses POPs. Então, entendam, isso
não tem que ser feito pelo RT, mas isso tem que ser acompanhado pelo RT. Ah, eu não tenho tempo de fazer, eu não sei fazer. Ok, contrate um serviço, contrate um profissional que esteja apto, capacitado para fazer o POP. Vocês acham de verdade que eu ia fazer 180 páginas de POP? Jamais, gente. Jamais. Eu não tenho tempo de almoçar, imagina de fazer POP. Mas eu tive que achar um tempo para ler todos esses POPs. Era assim, semanalmente. Alessandro, preciso que você leia porque precisamos dar entrada no conselho. Precisamos mandar para a Anvisa. Precisamos mandar para não sei quem. Eu preciso ler isso. Não adianta eu falar assim, não, tá ótimo do jeito que tá. Cansa, dá trabalho, é chato, mas precisa ser feito. Tá? Então, ali embaixo, eu tenho o nome do profissional que fez, o CRMV, a assinatura dele, e lá, conferido por responsável técnico, que é o meu nome. Então, se isso estiver errado, a responsabilidade é minha, porque eu conferi. Ah, eu não quis ler. Beleza. Responda legalmente, criminalmente, penalmente, seja lá como for. Você não assinou? A partir do momento que você assinou, você está se responsabilizando por aquilo. Né? Aí você fala, mas tudo isso é de higienização de mãos? Podia ser, porque aí seria tudo igual. Aí você tem documentos administrativos e sanitários. Olha que legal. Alvará de funcionamento, auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, cadastro municipal da vigilância, cadastro de contribuinte imobiliário, CNPJ, inscrição estadual, licença do anúncio, apólice de seguro, RT e outros. Aí vem lá, documentação sanitária. Olha o tanto de coisa que tem, gente. Manual de boas práticas. Higienização das instalações e equipamentos. Você precisa ter um POP de como a toalha que você usa dentro da sua clínica é lavada. Você fala, eu jogo fora. Ok. Desde que você compre outra e mostre no seu POP. Eu jogo fora e eu compro toalhas novas. Beleza. Aí o problema vai ser do dono da sua empresa. Né? Ah, eu lavo. Beleza. Onde é lavada? Qual a temperatura da máquina? Qual a temperatura da secadora? O que você usa para lavar? Tudo isso tem que estar dentro de um POP. Tudo isso é responsabilidade do RT. Tá? E aí, se vocês olharem ali, ó, descontaminação, desinfecção, asepsia pré-cirúrgica. Isso, gente, não é para mostrar, nossa, eu não estou fazendo propaganda, não, gente. É para vocês entenderem que tudo isso tem que ser feito. Eu também acho isso muita coisa, é loucura, você fica maluco, mas tem que ser feito. Depois que você faz, você e olha, você fala assim, faz sentido, eu preciso ter isso. Eu preciso me preocupar com o manejo sanitário, com tudo isso. Né? Isso tem que estar dentro da nossa empresa. Olha lá, controle integrado de vetores e pragas urbanas, controle de validade de produtos e medicamentos. Eu, felizmente, trabalho com estoque minúsculo. Eu tenho 1, 2 medicamentos de cada. Por quê? Porque a gente trabalha com animais muito pequenos, dura muito. E aí entendam que o primeiro medicamento que chega, ele é o primeiro que tem que ser finalizado. Né? As pessoas não conseguem entender isso. As pessoas vão jogando para o fundo. Aí quando você olha, você está usando um que vence em novembro, e aí o que está atrás dele, fechado ainda, vence em agosto. Está errado. Né? Então, assim, chegou, avaliem sempre data de validade. Né? Isso tem que ser controlado. Responsabilidade de quem? Do RT. Tá? Então, tudo isso. Olha lá embaixo, higienização de toalhas, cobertores. Eu tenho uma cobertinha que o hamster usa e ela não vai ser jogada fora, ela vai ser lavada. Como ela vai ser lavada? Qual material vai utilizar? É loucura. É loucura. Olha lá, manual de boas práticas, né? Então, tudo isso, e aí vocês olharem aí, não estou fazendo propaganda da pessoa que fez, não, mas olha lá, responsável pela elaboração de tudo isso. Responsável pela revisão. E aí, quem é o RT? Eu. Quem é o responsável legal? Eu. A pessoa que fez, ela não responde legalmente por isso. Quem responde legalmente sou eu. Então, eu estou respondendo legalmente por um trabalho que não fui eu que fiz. Só que eu fiscalizei esse trabalho. Se eu fiscalizei de maneira inadequada, a responsabilidade é minha. Ah, eu arrumei uma pessoa aqui que faz, meu, baratinho, legal pra caramba. Beleza. Só entenda que você vai responder legalmente. Você confia? Aquela pessoa está habilitada para fazer isso? Aquela pessoa trabalha com isso? Você garante, você fica tranquilo que você vai assinar e responder legalmente? Olha lá, vocês olharem ali, ó, responsável legal, Alessandro, sou eu. Eu respondo legalmente por um trabalho que não fui eu que fiz. Aí você não vai conferir, você não vai ver, você não vai avaliar, você não vai treinar, você não vai seguir aquilo. A responsabilidade é sua, legal, tá?
E aí você quer ser RT? Ótimo. Né? Beleza, tranquilo. Mas olha o tamanho da bucha. Olha o tamanho da bucha. Tá? Você vai responder pelos problemas da empresa. Todos os problemas da empresa, quem responde é o RT. Tá? Você precisa ter aliados dentro do seu trabalho. A equipe, um alinhamento de equipe. Ah, mas eu tenho um hospital com 200 funcionários. Tranquilo. Você vai ter um diretor clínico, você vai ter um diretor disso, você vai ter um diretor disso. E essas pessoas são encarregadas para treinar as pessoas de dentro dos setores individuais. Essa pessoa que é a diretora para você, você tem que confiar no trabalho dela e ela tem que estar treinada e apta. Por quê? Porque se aquela pessoa dentro do raio-x fizer algo errado, mas ela tem um supervisor, lembre-se que aquele supervisor é supervisionado por você, que é o RT. Então, se tiver errado aquilo, a culpa é de quem fez, mas a responsabilidade também é sua, porque você não alinhou corretamente. Então, no fundo, e eu falo isso hoje dentro do meu trabalho, se alguém atender fora do padrão, a culpa é minha, mesmo que não tenha sido eu que atendi. Por quê? Porque aquela pessoa, se ela atendeu, mas ela não sabia. Então, a responsabilidade é minha, que tinha que fazer com que ela soubesse como deveria fazer o atendimento clínico. Né? O preenchimento de formulário, o receituário, seja lá o que for, a responsabilidade é minha. Mas ela fez uma receita errada e a pessoa foi na farmácia e não venderam e a pessoa quer processar, a culpa é minha. Eu não orientei aquele profissional a fazer uma receita corretamente. Tá? Padronizar a equipe e as funções a serem realizadas, isso através dos POPs. Controle de estoque e controlados. Notificações diversas. Então, por exemplo, na nossa rotina, Newcastle. Né? Eu recebi ontem uma mensagem de um colega falando, Alessandro, o que acontece se eu tiver um positivo para Newcastle aqui na minha clínica? Né? Para quem não sabe, o Newcastle é uma doença não comum, né? Mas que ocorre no meio aviário, né? na granja. Só que assim, é um paramixovírus extremamente importante. Lembre-se, o tamanho do Brasil em relação à exportação de frango e o que acontece se você tiver um paciente positivo para Newcastle. Né? E aí eu falei para a pessoa assim, eu nem respondi, eu respondi assim, cara, nem brinca comigo. E aí ele falou, por quê? Eu falei, reza para não ser Newcastle. Aí ele, por quê? Eu falei, se você tiver um Newcastle, você sabe o que acontece? Não. Eu falei, então, se você tiver um paciente Newcastle positivo, em primeiro lugar, sua clínica fecha. Essa é a primeira coisa. Segundo lugar, existe na legislação um raio de tantos quilômetros que tudo tem que ser fechado. Na teoria, os animais, aves, dentro daquele raio, tchau. E aí eu falei, você consegue imaginar o tamanho da bucha? Eu falei, e outra, quem vai notificar não vai ser nem você. O laboratório que você mandou o exame já vai ter que notificar obrigatório. Só reza. Aí ele falou, não, eu achei que era, mas não é. Eu falei, pelo amor de Deus, eu estava sofrendo por você. Né? Então, quando a gente tem doenças, né, patologias de notificação obrigatória, isso é uma responsabilidade absurda. E aí o RT vai ter que caminhar como que isso deve ser feito, orientado, seguido, né? É problemático. Né? Os processos diversos, o cliente insatisfeito, veio a óbito o paciente dele, a pessoa quer processar, o veterinário. Quem vai responder, gente, vai ser o RT. Né? Claro que a pessoa pode querer ir direto naquele profissional que fez o atendimento clínico, mas, no fundo, quem vai responder por isso é o RT. Isso, gente, é só uma parcela do tamanho da responsabilidade. Tem muito mais coisa. Tudo isso que a gente falou, fármaco controlado, limpeza, higienização, saúde pública, destino de material, lixo, tudo isso é responsabilidade do RT. A bucha é gigante, é maior que essa bucha que eu deixei aí para vocês no slide. É muito maior, é muito maior. E aí cabe a vocês saber se realmente vocês querem ser RT ou não. A ideia não é trazer medo para vocês, não é que vocês não sejam RTs, é vocês entenderem o tamanho da responsabilidade de ser um responsável técnico. Tá bom? Bom, gente, acho que a Rose me deu 50 minutinhos, acho que eu demorei isso, mais ou menos, né? Mas a ideia era mostrar um pouquinho para vocês do que o nome já diz, né? Responsabilidade técnica dentro do nosso cenário e mostrar um pouquinho dos problemas que podem estar diante de nós aí. E aí, só mostrar para vocês aqui, acho que não vai aparecer, mas depois a Rose manda, é o manual, né? A gente tem um
um manual de RT, e ele some aqui, esse negócio. Ele sobe. Mas é um manual de RT, né? Esse manual é a 4ª edição revisada, que é de 2019, mas se tudo der certo, em breve temos uma nova, né, Rose? Isso. Mas é isso aí, Rose. Espero ter conseguido trazer um pouquinho do que estava proposto, né, dentro do nosso cenário, e com a disposição aí para responder possíveis questionamentos. Tá certo. Alessandro, muito obrigada pela palestra, viu? Esclareceu muita coisa. Eu vou pedir para você agora descompartilhar essa tela para que a gente possa proceder aos questionamentos, né? Existem várias questões. Eu estou muito feliz porque, gente, nós temos no momento 122 participantes. Olá! Tá? A gente nunca teve esse número de participantes nas apresentações, nas palestras que têm acontecido. Então, assim, eu fico muito, muito satisfeita. A gente sabe que à noite está todo mundo cansado, mas a gente se esforçou para que as palestras não se estendessem, que fosse no máximo 40 minutos, e que o restante do tempo ficasse para que as dúvidas fossem esclarecidas. Evidente que nós não vamos conseguir esclarecer todas as dúvidas, mas, olha, vocês tenham certeza que nós vamos fazer o possível para esclarecer, e aquilo que não for possível é porque nós estamos dentro do Conselho num aprendizado também, tá certo? Então, nós vamos agora participar, dar início às perguntas, ó. Aqui, ó... Doutora Rose? Oi. Só uma coisa, eu vou compartilhar aqui aquele link para o pessoal participar com o questionário do perfil profissional, tá bom? Isso. Gente, olha, é muito importante que vocês preencham esse formulário que vai ser disponibilizado para vocês, porque para a gente ter ideia de quem está assistindo às palestras, do que a gente precisa melhorar, de uma série de coisas. É fundamental que vocês preencham esse questionário. Ainda agora, hoje ainda é um formulário pequenininho, enquanto a gente responde as perguntas, vocês conseguem preencher esse questionário. É fundamental. Já está aqui no chat o link. Ótimo. Ó, e aí a gente está vendo aqui, olha, parabéns, Ale, ótima palestra, parabéns, parabéns. Excelente abordagem e esclarecedora, parabéns, olha, e eu fico muito feliz, viu, de ter tanta gente assistindo, você vê, é uma preocupação grande, ultimamente, quando eu falo sobre as palestras sobre ética nas escolas, a gente pergunta, né, quais são as áreas que os indivíduos, que os futuros profissionais vão atuar, né? A primeira área, gente, é a clínica de pequenos animais. A segunda área é a clínica de pets não convencionais. É o que a gente tem observado, pelo menos nos locais em que eu tenho dado as palestras, na entrega das carteiras de identificação profissional, na cerimônia de entrega de cédula, a gente tem percebido isso. Então, tudo que o Alessandro falou é um mercado em crescimento e cada vez mais. Então, é nossa obrigação tentar esclarecer, tentar fazer o melhor possível. Então, nós vamos começar com as perguntas. Olha, gente, tem muitas perguntas. Eu vou começar aqui e se a gente não conseguir responder todas em razão do tempo, o que vai acontecer? A gente vai responder depois, tá certo? Nós vamos fazer uma outra reunião e tudo tem bastante mesmo. Não, tem muitas perguntas, tá? Então, aqui, ó. Eu estou só vendo. Aqui, ó, a primeira. A Denise pergunta, olha, a guarda dos animais silvestres cabe ao RT ou à instituição que os recebe? No caso de eventual óbito em CRAs, existe alguma comunicação específica além do registro no livro? Tá, eu estou vendo essa aqui, Rose. A guarda dos animais silvestres cabe ao RT ou à instituição que os recebe? Bom, na verdade, Denise, é a instituição, tá? A guarda é da instituição.
Então, por exemplo, um CRAS, que é um centro de reabilitação, né, em relação ao óbito. Veio um animal, o animal veio a óbito. Todas as pessoas dentro desse CRAS vai ter uma pessoa que é responsável por isso. Então, é o veterinário de plantão. O veterinário de plantão precisa reportar, registrar, armazenar, precisa... Claro, cada um vai ter uma conduta, mas vamos supor que dentro desse CRAS em específico, se vê a óbito dentro do seu plantão, esse profissional é responsável por fazer a necrópsia e um laudo, por exemplo. Se aquilo não for feito, a responsabilidade é do RT. Tá? Claro, a culpa é do profissional que não fez? Sim, mas legalmente falando, a responsabilidade é do RT. Aquele profissional, ele tem que saber e ele tem que estar treinado a seguir um padrão. Se o padrão é que ele faça a necrópsia, ele faça o laudo, ele tem um atestado e não tem, a culpa é do RT. Tá? Então, tudo isso vai de estabelecimento para estabelecimento, mas entendam que a responsabilidade é do RT. Tá? Ah, sumiu, o animal morreu e sumiu. Esse animal tem que dar baixa e tem que guardar a anilha. O animal sumiu. A responsabilidade cai em cima do RT. Ah, mas o profissional levou para casa porque ele queria ter uma ave dessa taxidermizada em casa. Aí a discussão não é essa. A questão é que a responsabilidade é do RT. E a guarda é da instituição. O RT, ele não tem o direito a ter um animal, por exemplo, que é da União. Esse animal é do centro. Tá? Então, chegou um animal silvestre no CRAS. Aquele animal silvestre é da União. O RT, aquele animal não é dele. Ele responde legalmente pelas funções dele dentro do estabelecimento. Mas aquele animal não é dele. Tá? Não sei se eu consegui te responder, Denise, mas acredito que sim. Ok. A segunda pergunta é da Hélia. Eu sabia que a Hélia ia estar aqui, viu, Hélia? Seja muito bem-vinda, viu? Prazer em ter você aqui. Qual o limite de anotação de responsabilidade técnica que um profissional pode assinar? Isso é uma... A gente fica falando toda hora, né? Isso. Eu até conversei com a Rose esses dias. Quanto que um RT pode ser? Né? Então, hoje, você tem um mínimo, né? A gente tem um mínimo aí, até coloquei, acho que num dos slides, Isso. que a gente tem 6 horas, né? E esse RT, ele pode fazer até 48. Isso. É o que ele tem, tá? Ah, mas ele pode ser RT em 2, 3, 4 lugares? Pode. O que ele não pode é ser RT 18 horas em um, 20 em outro e 20 em outro. Porque aí ele passou do limite, tá? E existe uma questão do bom senso. É que as pessoas não têm muito bom senso. Tá fora de moda também. Isso está começando a passar essa responsabilidade para o conselho. Né? Acho que até tem uma pergunta aí, Rose, depois, que entra naquilo que a gente comentou da distância. Sim, né? Sim, tem várias perguntas, nós vamos tentar responder. Mas, Hélia, é basicamente isso, tá? A gente tem um mínimo de 6 e o máximo de 48. Eu posso ser RT em 5 lugares, 6 horas? Vai ter 6, 12, 18, 24, 30, 36, 30. Pode. Então, pode. Tá? A gente tem um máximo e um mínimo. O máximo e o mínimo. O que ocorre quando a pessoa vai fazer a anotação de responsabilidade técnica no Conselho Regional, a parte lá, o setor de pessoa jurídica vai verificar quantas horas de responsabilidade técnica aquele profissional já tem. Quando esse número extrapola esse mínimo e esse máximo, o setor não aceita isso daí e, às vezes, chegam vários ofícios, vários e-mails solicitando, por algum motivo especial, que aquela anotação de responsabilidade técnica seja aceita. Então, está no nosso manual de responsabilidade técnica o seguinte: todos os casos, tudo que sair da rotina, no mínimo de 6 horas, no máximo de 48 horas, os profissionais podem fazer um questionamento ao Conselho Regional, explicar o caso, e a gente vê se é possível diminuir ou aumentar aquela responsabilidade técnica, tá?
Tem alguns casos em que isso acontece, mas é o mínimo de 6 horas e o máximo de 48 horas. Tem uma segunda pergunta que fala assim: o CRMV possui algum tipo de controle do limite que um profissional pode assinar? Sim, existe o controle, a gente comprou um sistema novo agora, o sistema implanta, esse sistema, ele avisa quando esse número de responsabilidade técnica, esse número de horas de responsabilidade técnica atingiu. Então, avisa. E os profissionais que analisam os pedidos também avisam. Quando existe uma coisa muito diferente, nós somos chamados, né? A comissão de responsabilidade técnica é chamada, e quando o caso envolve uma discussão grande, os casos todos são discutidos na plenária do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Tá certo? Quando não existe, vamos supor, se eventualmente não exista um profissional com expertise suficiente para responder determinado assunto, a gente tem várias comissões, e, independente disso, a gente chama outros colegas com expertise na área para responder, tá? Esse é o controle. E nós estamos sempre em cima disso, viu, gente? De vira e mexe em toda a plenária, eu, como presidente da Comissão de Responsabilidade Técnica, relato as perguntas, né? O que aconteceu a plenária passada? Um colega, médico veterinário, dono de uma empresa de bebidas, queria ser o RT da empresa. Só que, de acordo com a legislação do Conselho Regional, e da obrigação do registro de empresas no Conselho, são empresas que tenham a ver com animais ou produtos de origem animal. É de obrigação de inscrição no Conselho Regional. Não é qualquer empresa que, não, eu quero porque eu sou médico veterinário e, por acaso, ele era o dono. É o dono da empresa. Mas a responsabilidade técnica dele não foi aceita. Tá certo, gente? Então, vira e mexe, a gente relata vários processos sobre responsabilidade técnica. Aqui, a Hélia também pergunta: na homologação de uma RT pelo CRMVSP, o projeto de trabalho ou contrato de trabalho é analisado e há alguma verificação da capacitação e especialização que precise ser comprovada? No caso de atividades complexas relacionadas ao manejo de fauna silvestre in situ? Ale, quer responder? Bom, posso responder. Eu achei bem interessante essa. Né? Eu ajudo depois. O que acontece? Eu, particularmente, a gente entra no bom senso. Se a pessoa não tem a capacidade técnica, não tem a especialização e não está apta a realizar qualquer trabalho, ela não deveria fazer, né? Então, hoje, se alguém me chamar, Alessandro, eu pago sei lá quanto para você ser o RT do meu frigorífico. Eu falo, cara, você pode me pagar 1 milhão, eu não faço nem ideia do que acontece dentro de um frigorífico, porque não é minha área. Mas aí a gente entra na questão do bom senso. Eu não vou nem falar que é difícil, Hélia, mas eu acho que é impossível haver esse processo de análise. Eu acho que não tem como. Eu acho que é humanamente impossível que exista. Porque, assim, quem é capacitado hoje, né? Se a pessoa ela pode ser RT sendo médica veterinária, ela pode ser. Né? Então, é aquilo, ela pode, mas ela não está capacitada, mas ela pode. Então qualquer médico veterinário pode ser, sempre tem essa pergunta, quem pode ser um médico, quem pode ser um responsável técnico? Qualquer médico veterinário devidamente inscrito no Conselho Regional, oriundo de uma escola reconhecida pelo MEC. Ele pode ser o responsável técnico? Pode. O Conselho Regional não pode solicitar nenhum curso, nenhuma especialização, nada para garantir a capacidade técnica daquele profissional. Por quê? Porque a Lei 5.517, no artigo 5º, já especificou que ele era competente. Então, a competência é um atributo legal, gente. A capacitação é saber, é treinamento,
Tá certo? Então, se ele pode assumir a responsabilidade técnica de qualquer estabelecimento veterinário dentro de toda a atividade especificada no artigo 5º e 6º da Lei 5.517, pode. Se ele não tiver a capacitação, ele vai responder ética, civil e penalmente por isso. Então, é assim, um médico que não é um cirurgião plástico, ele pode fazer uma cirurgia plástica? Pode. Se essa cirurgia plástica não for bem sucedida, ele vai ser responsabilizado por isso. E na medicina veterinária, a mesma coisa, tá certo? Então, a gente não pode impedir que ele assuma a responsabilidade técnica, porque o atributo legal, ele tem, que é a competência dele ser médico veterinário e está inscrito e ativo no conselho de classe. Entendeu? É isso, a gente não pode. Agora, o que a gente, no manual de responsabilidade técnica, nessa última revisão que a gente fez, a gente pôs, recomenda-se que ele tenha a capacitação. E no início do manual, nas orientações gerais, na primeira ou segunda folha, a gente já fala que ele vai responder ética, civil e legalmente e penalmente por tudo aquilo que ele fizer. Tá certo? Então, não há como impedir. O conselho não tem como checar a capacitação de cada indivíduo, principalmente porque, você imagina, a gente tem mais ou menos umas 80 áreas de atuação do médico veterinário. Eu vou fazer uma analogia bem besta aqui, Rose. Pode fazer. E essa questão é igual, por exemplo, dentro da graduação. Eu vou falar um exemplo que eu vejo, né? Professor, eu vou falar dentro do nosso tema aqui, professor da matéria de animais silvestres, né? Ele dá aula porque a faculdade exige que tenha doutorado. E aí a pessoa tem o doutorado com reprodução de vaca holandesa malhada albina dos Alpes suíços. Isso. Ele pode, ele tem o doutorado dele, né? Ele pode, mas ele não é a pessoa ideal para ministrar aquela aula, mas ela pode. Ela pode. Então, eu não sei, Hélia, e olha, Hélia, eu sei que você nos encaminhou vários questionamentos, os questionamentos já estão sendo discutidos, e amanhã eu vou ter uma reunião com o setor justamente para a gente entrar num acordo do que pode ser feito, e também daquilo tudo, se existe alguma coisa que a gente possa melhorar em relação à fiscalização, tenha certeza que nesse manual nessa próxima revisão que nós estamos fazendo do manual de responsabilidade técnica, nós vamos abordar. E aí, Rose, o César respondeu muito bem aí, né? A comprovação dessa expertise é quando dá um problema. Isso. Deu um chabu, tá rolando um processo, e aí? Aí o bicho pega, aí é a hora de você comprovar que você está apto a fazer aquilo. Porque se você não tiver, aí vem a bomba. Aí... Isso. Ó, é exatamente isso. Uma próxima pergunta, a Carolina fala, seria interessante mostrar qual o documento que comprova a assinatura da responsabilidade técnica, caso possível. Então, é assim, quando vai se fazer a anotação de responsabilidade técnica no jurídico, que se pede os documentos todos, o funcionário que recebe aquela documentação analisa as assinaturas. Gente, se o médico veterinário assinou, carimbou, só se for uma coisa muito, muito berrante, muito diferente, que vai se perceber. Não tem como se comprovar isso. A comprovação depende do funcionário que está fazendo aquela anotação de responsabilidade técnica. Como verificar a autenticidade do documento de ART? Também. Eu não sei dizer para você como que eu vou comprovar. A gente não pode, eu acho que até o momento, exigir uma assinatura certificada dos profissionais. Não está previsto isso em lugar nenhum. O plano, a Hélia fala, o plano de gestão de resíduos e empreendimentos de fauna é responsabilidade do RT, compartilhada com o responsável legal do empreendimento? Sim, gente, sim. A responsabilidade é sempre de quem é o dono da empresa, do responsável legal,
do responsável técnico e de quem fez, ou de todos aqueles que participaram do procedimento. Todos podem ser chamados ali num eventual problema. Quer complementar, Lê? Não, é isso mesmo. É que quando a gente fala que a responsabilidade é legal do RT, parece que é só ele, né? Parece que... Não, mas o dono da empresa, obviamente, tem. Todo mundo é você tem um chamado. responsável técnico, na teoria, ele é a pessoa que assinou por padronizar aquele tipo de trabalho. E aí, isso aqui, geralmente, claro que o dono da empresa é o dono da empresa, e aí ele também é responsável pelo RT que está lá, porque ele que contratou aquela pessoa, mas o RT vai ter a bomba. O RT vai ter. Ó, eu vou fazer as perguntas um pouquinho mais rápido, porque tem muitas perguntas ainda. Olha, os campeonatos, o Luiz Eduardo fala, os campeonatos de pássaros de canto devem possuir RT? Porque eu, como estudante de medicina veterinária, pelo que vejo, em diversos que fui conhecer, nunca vi um responsável técnico. Sei que não tem, pois nenhum documento é exigido, além da guia de trânsito, que os participantes apenas imprimem o boleto para justificar. Luiz, isso é uma briga eterna, Luiz. Porque, assim, quando a gente fala... Eu já acompanhei vários, tá? Os torneios de canto, eles têm uma pessoa responsável pelo torneio, sim, tá? Tem um médico veterinário responsável pelo torneio. Se ele está lá ou não é outra história, tá? Outra história. Mas tem um responsável. E se tem uma coisa que dá muito problema é isso. Quando a gente fala de um torneio de canto, e aí eu não estou nem discutindo, é legal, não é legal, é bacana, não é bacana, né? Quando você fala de um local onde você tem 200, 300, 400 aves, qual que é o maior problema dentro de um torneio desse? O manejo sanitário. Isso. Né? Esses animais, eles estão saudáveis? Se você acompanha torneio, e eu acho difícil alguém perguntar isso sem acompanhar, a pessoa entra lá, tem nem atestado. É tudo a mesma coisa. O cara cria um atestado lá, leva, não sabe nem se o bicho está bem. Hoje, o profissional emite um atestado de saúde sem avaliar o animal. Aquele animal está bem mesmo? E outra, só que aí a gente vai entrar num problema muito maior. Como é o atestado sanitário hoje? Ele pede um exame específico? Não. De ave? Não. Quando a gente fala de equinos, tem todas aquelas coisas que aí eu deixo para o César, que já comentou até, aí é uma outra coisa, mas aí a gente está falando a gente fala de um potencial, de um poder econômico muito maior, de problemas muito maiores. Quando a gente fala de uma ave, eu vou num torneio levar o meu curió. O veterinário, teoricamente, avaliou o seu curió, ele está ótimo, emitiu uma GTA. Foi feito algum exame? Se aquele animal tem um patógeno que passa para os outros, que tem potencial zoonótico, aí a gente entra num problema sem fim, cara. Então, teoricamente, tem um responsável pelo torneio, sim. Teoricamente, todos os animais têm que entrar com atestado sanitário. Teoricamente, todos os animais têm que estar saudáveis. E, teoricamente, ninguém pode apresentar nenhum problema pós-torneio. É o que acontece? Não. E, teoricamente, também toda aglomeração de animais, seja de que espécie for, tem que ter um responsável técnico. Tá certo? É isso. A Silvana pergunta, existe distância recomendada para a atuação do médico veterinário como RT? Ele pode residir em São Paulo e ser RT de empreendimentos de Ribeirão Preto, por exemplo? Responde isso daqui, e aí eu complemento a pergunta, senão você não vai conseguir responder. Bom, Silvana, assim, muito bacana a sua pergunta, né? O manual do RT, ele traz uma recomendação, tá? Que o profissional RT ele esteja aí num raio de aproximadamente 100 quilômetros, tá? Bom senso também. E aí, inclusive, isso é dito no manual. Cabe ao Conselho Regional autenticar isso ou não, autorizar ou não. Por quê? Vamos supor, você é RT em 3 lugares. Aí você é RT na hípica aqui em São Paulo, você é RT numa hípica em Marília e você é RT numa hípica, sei lá, em São José do Rio Preto. O conselho pode olhar aquilo e falar assim, poxa, está 400 quilômetros de um e 500 do outro. Não, essa pessoa não vai ter a capacidade. Se tiver uma fiscalização mútua, como que você faz? Ao mesmo tempo, simultânea, como que você faz? O CRMV pode olhar e falar, não, a gente não vai dar essa responsabilidade técnica. Tá? Então, tem essa recomendação de uma distância aí de aproximadamente 100 quilômetros. Tá? Isso é analisado.
Isso é analisado. É analisado. Agora, nada impede também que esse RT tenha uma equipe, outros médicos veterinários sob a orientação dele, mais próximo de onde o problema está acontecendo. Certo, Alessandro? Isso é possível. Sim, eu estou com isso na mão aqui, porque eu tava vendo isso até um pouco antes. Ó. A abrangência de atuação do RT deverá ser, preferencialmente, num raio de 100 km de sua residência, podendo o CRMV de São Paulo, a seu juízo, deixar de averbar a RT em situações em que haja incompatibilidade com outras responsabilidades técnicas já assumidas. Então, cabe ao conselho. Agora, se ele tem uma equipe bem treinada, que ele confia, está apta a fazer, teoricamente, aquele trabalho que ele faz, beleza, ok. Aí a responsabilidade é dele. Mas o Conselho Regional tem essa capacidade de avaliar, autorizar ou não. Tá? Então, é importante dizer. A pergunta dela, ou no manejo de rodovia, o mesmo RT pode participar do manejo de fauna em vários quilômetros de uma rodovia, mesmo distância do endereço de onde ele reside? É isso que a gente acabou de responder. Parece que eles viram nossa conversa essa semana, né, Rose? Eu acho que sim, porque a gente ficou conversando sobre isso essa semana, e hoje eu não consegui conversar com o setor responsável sobre esse assunto, mas amanhã essa conversa já está agendada. Isso aí foi exatamente a conversa da semana. O CRMV faz fiscalização dos trabalhos do ART nos empreendimentos de fauna. Assim, se houver uma denúncia, com certeza o conselho irá, tá? Mas, assim, via de rotina, olha, eu vou tentar levantar esse dado, porque agora, com esse novo sistema, talvez a gente consiga saber. Mas, olha, eu não tenho conhecimento de fiscalização rotineira. Não tenho. Agora, se houver uma denúncia, tenho certeza que vai acontecer. Ah, sim, com certeza. Tá? E é humanamente impossível, né, Rose? Você ter na rotina. Imagina, a gente não consegue fiscalizar o número, as clínicas em número suficiente. Imagina isso daí. Aí a Rita fala, excelentes esclarecimentos, parabéns. O RG pode ser tanto dono... acho que ele quis dizer o RT, né? O RT pode ser tanto o dono da clínica quanto um veterinário contratado só para essa função? Sim, e lembrar que o fato de você trabalhar na clínica, tem muita gente que contrata um médico veterinário e fala assim, olha, você vai trabalhar um horário X, mas você também vai assumir a responsabilidade técnica. A assunção da responsabilidade técnica tem que ser cobrada de maneira independente, separada da sua prestação de serviço. E me espanta ainda, gente, que nos dias de hoje, ainda eu recebo documentos em que fala assim, na anotação de responsabilidade técnica, que o trabalho é voluntário. Pelo amor de Deus, nem relógio trabalha de graça, bem. Você precisa botar uma pilha nele. Como que o médico veterinário trabalha de graça? Então, assim, aí eu vejo outros colegas dizendo assim, não, mas o médico veterinário é mal remunerado porque o próprio veterinário não se dá o devido valor. Por isso que acontece o que tem acontecido, né? Quando a gente se assusta quando vê uma responsabilidade técnica dizendo que o indivíduo é voluntário. Quer dizer, imagina uma responsabilidade técnica de um empreendimento de fauna, o indivíduo assinar como voluntário. Eu fico doente com isso, gente. Aí a Lígia fala o seguinte, doutor, possíveis futuros estagiários seus podem acompanhar a sua rotina como RT também, ou apenas a rotina clínica e cirúrgica? Você é doida? Lígia... É o mais chato. Mas, gente, primeiro, para você ser RT de alguma coisa, você precisa ter vivência, conhecimento, conhecer a espécie, conhecer o local, conhecer várias coisas. Você não faz um curso de responsabilidade técnica, você vai treinando, você vai se capacitando na área de atuação que você mais gosta. E aí, depois, você vai aprendendo. Isso mesmo. Deixa eu ver aqui mais. O César aqui, arrebentou ali, parabéns, muito bem, estou muito orgulhosa.
adorei a palestra, a Gabriela falando, estou no primeiro semestre, já estou doida pensando na especialização em silvestres. Isso aí, meu bem. Gente, olha, a maior falta ética em qualquer profissão é a falta de atualização. Então, você se forma, você tem que se atualizar. Então, e isso é para o resto da vida, tá? Olha aqui, ó. Parabéns, aluno do 7º período, ó, Itajubá, Minas Gerais. Itajubá. A Hélia pergunta, as doenças que não são de notificação obrigatória pelo MAPA ou Ministério da Saúde, mas de grande importância para a conservação da fauna, como Borne, circovírus, qual a responsabilidade profissional quanto à decisão de destino destes animais? Eu tinha lido essa pergunta já, eu estava só esperando chegar. É uma pergunta bem legal, Rose. Eu, sinceramente, a partir do momento que não existe uma obrigatoriedade de notificação, vai de cada um, né? A questão é se a gente acha que deveria ser de notificação obrigatória. Aí é outra história. A gente se preocupa bastante. Hoje, o bornavírus, o circovírus, são vírus que já estão sendo bastante encontrados em animais de vida livre, né? Em animais nativos nossos aqui, com certa frequência. É um cenário preocupante, desesperador, dá medo, mas é aquilo, não tem obrigatoriedade, né? Será que a gente deveria brigar entre aspas, né? Mas entrar com algo dentro do Ministério da Agricultura para questionar esses temas? Por quê? Porque é de interesse bastante considerável mesmo, né? Então é aquilo, é muito do bom senso. Hoje, eu atendo, por exemplo, um paciente com circo. E aí? O que a gente tem que fazer? A gente é obrigado aqui, a gente não é obrigado a nada. Então, vai de cada um, né? Como que aquele animal vai ser mantido? É um animal único, isolado, dentro de casa, tem contato com outros ou não tem, vive no quintal, onde tem vários animais de vida livre que têm contato direto. Então, eu acho que isso cabe ao profissional que está fazendo o atendimento entender toda a situação, resumir e digerir isso. O que está acontecendo? Né? É um animal que vive no quintal e vai um monte de maritaca e fica lá na grade do viveiro e o paciente é positivo para circovírus. Desesperador. É um animal que vive dentro de casa, não sai de casa, não tem contato com outros, ave única, isolada. E aí? Já é um cenário totalmente diferente. Mas não tem obrigatoriedade nenhuma, né? Então vai muito de profissional para profissional. Isso. Mas é interessante. É para discussão de mesa de bar sem fim, sabe? Isso, por muito tempo. A Mayra pergunta, para confirmar, no zoológico, o RT é responsável por qualquer erro de manejo? Por exemplo, a morte de um animal por um acidente numa estrutura inadequada no recinto. Com certeza absoluta, não é, Ale? Certeza absoluta, certeza absoluta. Certeza né? absoluta. Quando você fala de uma fuga, não vamos nem falar da morte, vamos falar de uma fuga. A fuga também é. Fugiu um chimpanzé. Mas a culpa foi do tratador que não fechou o cadeado. Mas ele é treinado por quem? Né? Ele tem que ter uma rotina de treinamento. Né? E aí é do RT. Isso. É do RT. Deixa eu ver o que falar aqui. Olha, muito bem. Deixa eu ver. Estou cursando, a Lígia, a disciplina de ética nesse semestre na faculdade, com o Dr. Gustavo Dutra, na Unimonte de Santos. E agregou muito ao que tenho visto nas aulas. Que bom, graças a Deus que a disciplina de ética... Grande Dutra. Está tendo aula com o Dutra, você está muito bem orientada. É isso aí, olha aí. Peraí. Formulário de presença não precisa, gente. A análise do CRMV avalia as anotações de responsabilidade técnica homologadas. Eu não entendi. Você entendeu, Ale? Eu estou tentando aqui. Análise... Avalia as RTs homologadas para o profissional quando recebe solicitações sucessivas para verificar se está no limite? Sim, com certeza. Sim, eu já falei isso anteriormente. A gente analisa assim. E quando essa última plenária,
teve uma solicitação, o indivíduo já tinha 5 anotações de responsabilidade técnica. E ele pleiteava mais 5 novas anotações de responsabilidade técnica, que era um supermercado que tinha umas filiais próximas. Mas, olha, gente, o que ele pediu? Que o mínimo de horas para assunção de responsabilidade técnica fosse diminuída para que ele pudesse não extrapolar as 48 horas. Isso foi passado em plenária, eu fui a relatora e foi indeferido. Não é possível isso, tá certo? Aqui o César falando, né? A comprovação da expertise vai ocorrer muitas vezes durante um processo. Se o profissional não comprovar a aptidão dele àquela atividade, ele poderá ser punido ética, civil e penalmente. Muito bem. Aí a Hélia pergunta, da verificação, precisa ter algum sistema que possibilite a verificação da autenticidade da anotação de responsabilidade técnica. Por exemplo, o CRBio tem esse sistema facilitando a fiscalização. Olha, a gente, como eu disse, a gente está acabando de implantar um sistema novo no Conselho aqui de São Paulo. Eu vou perguntar, eu vou tentar saber o que o CRBio, ou se não, Hélia, você me explica depois o que ele tem, para a gente ver o que a gente pode fazer. E lembrar que tem algumas coisas, gente, que dependem do Conselho Federal de Medicina Veterinária, tá? A gente não pode inventar uma moda aqui que vai em desacordo com o que se recomenda o Conselho Federal. A responsabilidade do professor que emitiu o atestado que é responsável, pelo atestado da AVE, o mesmo documento de anotação de responsabilidade técnica pode ser emitido para um VET, para diferentes locais de trabalho, de diferentes responsáveis legais não relacionados entre si, ou teria que ser um documento de anotação de responsabilidade técnica para cada local? Depende. Se cada empresa tem que ter um CNPJ, tá certo? E tem elaborado uma anotação de responsabilidade técnica para cada CNPJ. Alguma coisa, Lê, para falar sobre isso? Não, eu ia falar exatamente isso também. Tá. Última pergunta, viu, doutora? Tá. Por quê? Porque não tem mais? Não, por causa da hora. Não, eu queria entender só. Já assisti algumas palestras sobre esse tema, mas nenhuma discussão foi belíssima. Estou no 3º período em Recife. Obrigado, gente. Obrigado pela presença. A Hélia pedindo, por favor, nos envie as publicações que constataram esses vírus em animais da natureza. Eu procuro ela depois, Rosi, fica tranquilo. Tá. Então, gente, assim, olha, eu queria dizer que espero que nós tenhamos podido esclarecer alguma coisa, né? O Alessandro deu uma brilhante palestra, os colegas todos que a gente percebe pelas questões, todos muito interessados, todos com conhecimento. Eu agradeço de coração a participação de vocês. Essa palestra vai ficar disponível no canal do YouTube do Conselho Regional, todas as palestras sobre responsabilidade técnica. E todas as outras dúvidas que vocês tiverem, por favor, nos procurem. Eu sei que tem colegas de vários estados. O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo está de portas abertas para receber qualquer colega, qualquer aluno que queira nos visitar. Tá? Outras perguntas que, se eventualmente não foram respondidas, eu peço que nos enviem essas perguntas, que, na medida do possível, nós vamos tentar respondê-las. E
para Hélia. Hélia, tenha certeza que todas as solicitações e os esclarecimentos que você fez, nós estamos analisando, a comissão está analisando, junto com a comissão de assessoria técnica, com o Leonardo, a Anne, a Alessandra, e nós vamos te dar as respostas, e, de acordo com as respostas, nós vamos pedir ajuda nas sugestões que vocês possam dar, para que a gente melhore a nossa fiscalização, ou que a gente melhore o nosso manual de responsabilidade técnica, tá? Ela fala aqui que ela agradece a oportunidade e a atenção da comissão. Olha, gente, a gente só faz uma medicina veterinária melhor se nós estivermos juntos, tá certo? E, infelizmente, o nosso presidente, doutor Odemilson Donizete Mociro, não pôde estar presente, ele sempre está nas nossas palestras, ele faz uma abertura, quando ele pode, ele assiste, mas ele não pôde estar presente, mas ele me pediu que encaminhasse um forte abraço dele a todos vocês e agradecendo a participação de todos, e essa mensagem é dele, ó, nós só seremos fortes se nós estivermos juntos, né? E é isso que a gente precisa fazer, a gente precisa ficar junto para que a medicina veterinária ocupe o lugar de destaque que ela deve ocupar, né? E eu quero que todos os profissionais da medicina veterinária e da zootecnia, eles saibam o seu valor, saibam cobrar, e para que com isso eles possam ter uma vida digna e não dizer que a medicina veterinária, o indivíduo ganha mal, não ganha mal. Eu acho que o valor depende daquele valor que você dá ao tipo de prestação de serviço que você faz, tá bom? Então, eu agradeço, um forte abraço a todos, viu? Muito obrigada, um abraço, boa noite, fiquem com Deus. Boa noite, gente. Obrigado, Rose. Obrigado ao pessoal que participou. Eu mandei aqui meu e-mail no particular para a Hélia também, que ela comentou dos trabalhos. Fico super à disposição. Acho que a maioria de vocês consegue o meu contato também. Não sei se a Rose pode passar ou se eu posso passar aqui. Não, você pode passar. Você Vou pode passar pôr no seu chat. e-mail aqui no chat, sem problema. Coloquei meu e-mail no chat, Isso. mas também E muitos outra, aqui gente, eu já conheço de Instagram também, então, quem quiser. Então é isso, independente disso, qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer contato que vocês quiserem ter, nos procurem, né? A pessoa se identifica, a gente vai tentar achar a pessoa, a gente pode conversar, marcar reunião, fazer tudo que for possível, tá bom? Mas é isso. Obrigado, gente. Então tá. Tchau, Rose. Boa noite. Tchau, gente. Obrigada. Beijo, pessoal. Só lembrando que dia 29 desse mês teremos nosso próximo encontro, né, doutora Rose? Isso, já está agendado. Isso, olha aqui, ó, já está agendado, ó, dia 29 de junho, ó, responsabilidade técnica na pesquisa clínica veterinária, tá? Pesquisa clínica, a doutora Grace Baltazar Lousana, que vai ministrar essa palestra, viu? Eu conto com vocês, tá bom, gente? Um beijo a todos. Obrigada. Boa noite, Tchau, tchau. Obrigado a todos. Tchau, gente.